É com muita alegria que a gente começa um novo desafio. Um desafio da nossa empresa, do nosso atendimento na odontologia dedicado a pessoas com deficiência, odontogeriatria, odontologia hospitalar, pacientes de complexidades médicas. E o nosso principal papel é que a gente possa dividir informações, dividir experiências com os nossos pacientes, com colegas profissionais, cirurgiões dentistas, com as famílias dos nossos pacientes e com os nossos pacientes também. Então, nosso maior objetivo é que a gente possa integrar informações às pessoas, integrar informações aos profissionais da importância da saúde bucal na qualidade de vida das pessoas. E diante disso, a gente vem estrear o nosso Special Cash com a doutora Tatiane, uma parceira profissional e de vida, a qual a gente vem unir também um pouco da nossa história profissional e também um pouco da nossa história familiar. Porque a Special é uma clínica, é uma empresa direcionada para a família, direcionada para os pacientes e que a gente possa, por meio desse canal de comunicação, contribuir para que as pessoas sejam mais informadas. Então, meu nome é Alexandre Miranda, atualmente eu sou o responsável, sou um dos sócios diretores, coordenador da Special e vou dividir esses momentos com a doutora Tatiane, não é, Tatiane? É isso mesmo. A gente está começando esse novo desafio, esse novo, posso dizer, canal, que a gente possa trocar muitas informações, que vocês possam crescer e cuidar melhor da família de vocês a partir das informações que a gente vai conversar aqui. Então, meu nome é Tatiane, para quem não me conhece, eu sou dentista, eu sou ortodontista, odontopediatra, eu sou especialista em atendimento odontológico a pessoas com deficiência, sou mestre especialista também em disfunção da articulação. Então, aqui vai ser um local da nossa família para a sua família, para que a gente possa informar vocês baseado em evidência. Aqui a gente valoriza muito a ciência e o bem-estar dos pacientes que a gente atende. Integrado também na nossa experiência clínica, nas nossas atividades, Sim. Que eu acho que é isso que muitas das vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender como a gente trabalha, quais estratégias que a gente precisa ter, porque aí, a partir daí, a gente consegue transmitir, colocar dentro da casa das pessoas o que significa um atendimento dedicado a pessoas com deficiência, atendimento a pessoas idosas, pacientes de complexidades médicas e como a odontologia pode estar integrada nesse processo. Eu não me apresentei não, mas meu nome é Alexandre, eu sou cirurgião dentista, sou especialista em gerontologia, em periodontia, em saúde coletiva, tenho a pós-graduação em atendimento a pessoas com deficiência, grupos especiais, meu mestrado, meu doutorado envolveu aí a área de odontogeriatria e odontologia hospitalar e meus pós-doutorados envolveu assistência hospitalar, dedicação a pacientes complexos dentro da unidade de terapia intensiva e pacientes oncológicos também. Então, Tatiane, eu acho que a gente começar, né? Vamos estrear. Vamos estrear nosso Special Cash e contamos aí com a presença de todos vocês que possam acompanhar essas atividades. Bom, a Special ela foi criada principalmente porque eu e o Alexandre, nós temos uma visão de mundo muito parecida. A gente também acredita que pessoas com deficiência ou pessoas fragilizadas, seja por qual seja o diagnóstico, elas merecem um tratamento digno. E nem eu, nem o Alexandre, a gente enxergava isso ou se sentia pertencente a clínicas no DF, no Distrito Federal, de onde a gente mora, que realmente aceitassem ou tratassem com dignidade e excelência essas pessoas. Então, a Special nasce, é importante que a gente também converse hoje sobre o diferencial do nosso atendimento, porque muita gente ainda passa por todas essas clínicas odontológicas e não se sente pertencente, não se sente confortável de fazer um tratamento odontológico sendo ou tendo alguma deficiência. Então, a Special basicamente é uma extensão da nossa casa. Como a gente trataria os nossos filhos, é como a gente trata os nossos parentes, os nossos avós. Sim. É como a gente trata os nossos pacientes. E a nossa busca de conhecimento dentro da odontologia é exatamente criar ou absorver tecnologias para que essas pessoas se sintam literalmente bem amparadas, bem cuidadas, respeitadas e devolvendo a saúde bucal. A Tatiane colocou bem, a Special, ela vem com um olhar de
transcender o contexto da saúde bucal. Ele vem com o olhar de ultrapassar dente, ultrapassar boca. Nós somos dentistas de pessoas muitas vezes fragilizadas, dentistas de pessoas em que as famílias são fragilizadas. Então, por meio do nosso trabalho, a gente consegue promover a inclusão, o acesso a tratamentos dignos e capacitados por meio da excelência no cuidado. A gente entende que não é porque a pessoa tem deficiência ou tem alguma necessidade de cuidados especiais que ela não mereça ter um suporte odontológico capacitado e de alta ponta. Então, o nosso olhar é que a gente, por meio da nossa clínica, da nossa empresa, do nosso propósito profissional, a gente consiga promover para essas pessoas um diferencial, que para nós é enxergar a família, é enxergar uma relação interdisciplinar. Explica um pouquinho o que é essa relação. A interdisciplinaridade é quando a gente tem a possibilidade de poder integrar, discutir, planejar e executar um contexto da odontologia com outros profissionais a partir de uma decisão e aceitação da família e do paciente. Então, por meio dessa estratégia da Special, é que a gente consegue fugir um pouco das clínicas odontológicas que são consideradas padrão. Então, a nossa clínica vem com a visão completamente fora da curva, que é justamente promover a assistência, o cuidado, assistência odontológica, que muitas das vezes ultrapassa, né, a assistência odontológica. Sim. Quantos pacientes muitas das vezes vão estar na nossa clínica e é um momento que se consegue, por meio de uma sedação, ter que cortar a unha, cortar o cabelo. Tirar o sangue, fazer um exame laboratorial. Então, são situações que a gente vive na odontologia para pessoas com deficiência e grupos especiais, que faz com que a estreia ou o olhar da Special é criar uma conexão ou uma assistência odontológica para os pacientes, para pessoas com deficiência de uma maneira geral, e que a gente consiga ultrapassar o contexto só de dentes. A gente sai do contexto odontologia para que ela se torne também pertencente à saúde geral. Sim. Então, a gente se preocupa muito hoje dentro da Special que o paciente tenha saúde geral complementada de um sorriso que possa demonstrar tudo isso, seja o espelho dessa felicidade, dessa qualidade de vida. Então, hoje é primordial a discussão dos nossos casos, a discussão dos pacientes em relação à odontologia com a equipe médica, com os terapeutas que acompanham essa pessoa, para que a gente englobe, para que a saúde bucal também tenha longevidade. A gente Sim. pensa também no envelhecer dos nossos pacientes, né? Com certeza. A gente não está pensando só no momento atual. E a gente hoje vive esse reflexo. Pacientes estão com a gente há mais de 10 anos, há mais de 15 anos. E a gente também tem um olhar de que aquela criancinha, aquele bebê com síndrome de Down, hoje é um pré-adolescente com síndrome de Down. Ou aquela pessoa idosa com transtorno do espectro autista. Sim. Ou uma pessoa idosa com paralisia cerebral. Então a gente tem essa visão de que a Special ela envolve os ciclos da vida, que vai do bebê a o paciente centenário, vamos pensar dessa maneira. E as mais diversas especificidades que cada paciente tem, e a gente, por meio da odontologia, consegue promover a saúde bucal. Alexandre, você consegue resgatar aí o porquê que você escolheu odontologia? É simples. É simples, é valoroso e é de grande importância. A odontologia integrou na minha vida pela minha mãe, né? Dona Maria da Penha, a rainha lá de casa, minha mãe é dentista, cirurgião dentista, atuou no Serviço Público do Distrito Federal, uma das pioneiras em Brasília e no Brasil a atender pessoas com deficiência no Distrito Federal, né? Então, a partir daí eu tive aquela sementinha de ver aquela mulher trabalhando, cuidando da família, estudando, fazendo o seu mestrado, levando o trabalho dela para outro país, tendo um reconhecimento do trabalho. Então, hoje e foi um grande estímulo que eu tive como filho, como profissional, em ter a minha mãe
como a minha primeira orientadora. Então, por incrível que pareça, na universidade, ninguém queria trabalhar com pacientes especiais, ninguém queria me orientar em nenhum trabalho dentro da universidade. Conta um pouquinho esse preconceito que você sofreu por escolher odontologia para pessoas com deficiência desde o primeiro dia que você pisou na faculdade. E é engraçado, porque em 1999, ninguém se falava de odontologia para pessoas com deficiência, né? Quando a gente entrou na odontologia. Eu me formei em 2003, então estou ficando velho aí, vai fazer 23 anos de odontologia. E eu lembro meus professores na graduação, você é maluco? Você vai trabalhar nessa área de pacientes especiais? O que você vai fazer com isso? Vai morrer de fome, você não tem... né? E aí eu tive esse olhar de, dentro da própria universidade, construir e galgar também um caminho dedicado a pessoas com deficiência, mas muito atrelado à primeira orientação junto com a minha mãe. Então, eu acho que essa base de entender o que era a deficiência, o lado da proximidade das pessoas, a humanização, a empatia, a ética, a interdisciplinaridade, você ser um profissional em que abraça seu paciente, que você beija seu paciente, é algo que envolve atender pessoas com deficiência, né? Então hoje, se a gente está em 2026, a gente vê aí um certo modismo, né? Pessoas que não estão preparadas para atender pessoas com deficiência, profissionais que querem ter esse slogan na sua clínica, mas não sabe atender, não tem estrutura para atender e vende isso, ou se coloca dentro de uma posição a qual a gente esbarra hoje. Muitas vezes que a gente recebe na Special são tratamentos em que os outros profissionais não conseguem realizar e a gente consegue realizar. Então a odontologia para pacientes especiais, para lidar com pessoas com deficiência, começou lá em 1999 com a Dona Maria da Penha. Conta também um pouquinho como é e como você integra todas as suas facetas, porque você é dentista da Special, sócio, proprietário da Special, idealizador da Special, e você também, além de dentista, você é professor. Como que você traz esse processo educativo para dentro da Special? Eu acho que o grande papel, quando você trabalha com esses pacientes ou com essas famílias, a informação é o principal. Então, se você tem a capacidade de transmitir essa informação para os pacientes com deficiência, grupos especiais, seus familiares, você consegue transmitir isso da melhor maneira possível. A adesão ao tratamento. Sim, porque muitas das vezes o olhar do dentista é falar no contexto técnico. E muitas das vezes não é o contexto técnico que a família quer, e sim o contexto em que como a odontologia vai integrar dentro da rotina desse paciente. E eu, como 16 anos como professor universitário, formamos aí já mais de 1.800 alunos dentro da universidade, o principal papel é formar pessoas. E formar pessoas em trabalhar com pessoas com deficiência, que é um grande desafio também. Se a gente pegar hoje, mais de 1.500 profissionais já passaram pela minha formação. E eu conto nos dedos, 5 foram seguir a área de odontologia para pessoas com deficiência. Então a gente sabe que trabalhar nessa área é um desafio, é um pouco complicado, mas realmente eu penso que é muito assim, é a vocação. Então a minha estratégia ou a minha experiência na docência contribui muito para explicações mais corretas, explicações mais diretas, sem enrolação, e isso faz com que o tratamento fique algo mais franco, né? Acredito que é um dos pensamentos dos nossos colegas dentistas, da nossa, vamos dizer assim, do nosso sucesso com essa área. As pessoas às vezes não entendem o porquê a gente faz sucesso, ou porque os pacientes literalmente aceitam. Sim. E acabam fazendo o tratamento. Sim. Exatamente isso, porque eu acho que a gente educa muito essa família, educa muito o paciente. E antes de tudo, a gente acredita no potencial. Sim. Então, é tanta sinceridade, é tanto amor pelo que a gente faz, que a educação, acho que a gente transcende para educar essa família. Educar essa criança a crescer com saúde, e eles acabam aderindo, a criança, o adolescente, o adulto, acaba percebendo aquele cuidado genuíno e acaba fazendo realmente as propostas, os incentivos ou o dia a dia de educação em saúde bucal para ter uma qualidade de vida. Sim, eu acho que o principal é a informação, a educação em que a gente consegue, é algo assim verdadeiro. Por mais que a notícia não seja tão positiva, a gente tem a obrigação de falar. Na Special não existe tratamentos mirabolantes. Existem tratamentos certos, precisos, reais para que o paciente precisa. Não existe ficar inventando tratamentos odontológicos para
ganhar dinheiro a mais, para inventar alguma coisa, aproveitando da vulnerabilidade dessas pessoas. Então a gente tem algo muito certo, muito concreto, que o nosso papel é fazer o que o paciente precisa, o que ele necessita. E a família entende todo esse processo e faz com que a gente tenha, talvez, um olhar da odontologia para pessoas com deficiência e grupos especiais nos ciclos da vida, tendo uma visão diferente do que são as clínicas odontológicas, que é outra barreira também, né, Tatiane? Hoje, a clínica odontológica ela quer saber mais de dentes da estética e a febre da harmonização orofacial. Então, e lidar com essas pessoas, não são todos os profissionais que vão querer lidar. Eu tenho também uma dentista na família que com certeza me inspirou nessa caminhada. E a gente vê que a minha família não é uma família da área da saúde, sabe? Meus pais não são da área da saúde, mas eu fui influenciada pelas minhas duas madrinhas, uma enfermeira e outra dentista. E uma coisa que me chamou muita atenção ali no final do ensino fundamental ainda, acho que de 1ª a 8ª série, foi a necessidade de fazer uma entrevista com alguém da família que tivesse alguma profissão que eu pudesse trazer alguma coisa de novidade. Então, meus pais acabam tendo uma profissão muito comum, eu fui atrás da minha tia. E uma coisa que me chamou, minha madrinha, uma coisa que me chamou muita atenção, que ela falava que transformava vidas. Emoção faz parte, emoção faz parte. E ela falava que transformava a vida com um sorriso. Aquilo ali realmente me chamou a atenção. E eu tenho, assim, fico muito feliz que hoje eu posso ter certeza, e junto com o Alexandre, a nossa família pode transformar outras vidas. Transforma vidas em sorrisos, em alegria, em felicidade. Isso me deixa muito feliz. E a gente vê assim também... Quer dizer, a gente vê não, a gente vivencia, é diferente, né? Quando a pessoa vê uma coisa, a gente vivencia realmente essa valorização, né, da família, dos pacientes, do abraço, do vínculo, da proximidade, da relação do WhatsApp, da relação com a nossa secretária, com a Irailde, né? O carinho. Então tudo isso faz com que a gente tenha um pilar que a gente passa a integrar, né? Eu acho, a família das pessoas. Isso. E eu acho que é isso que faz talvez a diferença. Special, literalmente, em todos os âmbitos, seja dos dentistas, seja dos colaboradores, a Special é apaixonada por pessoas. Sim. Independente em qual momento esteja, porque a gente vai ser suporte. Muitas das vezes, né, Alexandre? A gente não é dentista, a gente é um pouco psicólogo, a gente é um pouco amigo, a gente é braço. São momentos de fragilidade. É ombro, e a gente sempre motivando para que essa pessoa tenha dignidade para comer, para sorrir, para se expressar, para respirar. Tirar dor, tirar sofrimento. Retirar dor, retira sofrimento. Então, assim, nós somos muito apaixonados pela odontologia. Graças a Deus. Um caso marcante que fez parte da minha trajetória, nesses anos aí trabalhando, são muitos, né? Mas eu vou selecionar um que foi no final agora de 2025, um paciente com síndrome de Down, adulto, com transtorno espectro autista, agressivo, não colaborador, em que a gente não conseguiu ou pouco se conseguiu ter acesso à cavidade oral dele. Então, um paciente que não chegou à cadeira odontológica, ficou sentado no chão, gritando, batendo, se debatendo. A gente foi avaliar esse paciente agachado, minimizando aí os pontos que a gente poderia ter. Mas o principal dentro da nossa estratégia é que a família entendeu que a odontologia para ele tinha que ser de uma forma diferente. E essa forma diferente partiu da nossa experiência, da nossa vivência, entender que ele precisaria de ter um suporte assistencial, a destacar aí para uma anestesia geral, uma sedação endovenosa mais profunda, e que a gente conseguisse promover uma investigação geral da cavidade oral dele. E por meio dessa investigação geral da cavidade dele, a gente conseguiria realizar o atendimento odontológico. Então a confiança foi tão grande da família em acreditar no que a gente ia fazer no centro cirúrgico, sem ter honorários profissionais, que o honorário foi montado na hora, o planejamento foi montado na hora, e que a gente conseguiu fazer as radiografias digitais da boca toda, conseguimos realizar a parte periodontal, restauradora, cirúrgica, tudo que o paciente precisava em sessão única. Isso fez com que criasse um vínculo muito grande, né, em relação à família, ao pai,
a mãe, e que após essa intervenção, depois de 2 semanas, 3 semanas, aquele paciente chegou na nossa clínica com dor, com sofrimento, recebemos a mensagem: esse paciente está calmo, esse paciente é outra pessoa. Então, foi por meio da odontologia que a gente conseguiu ter uma estratégia interdisciplinar, conseguimos promover adequação e qualidade de vida e saúde bucal, e principalmente impactou a família e o dia a dia dessa família em cuidar de um paciente agressivo, não colaborador, em que estava com a cavidade oral de uma maneira negativa. Então, eu acho que esse olhar da Special foi que talvez a gente conseguiu estruturar, né, a nossa operação de guerra para aquela pessoa. Então, um caso que me marcou bastante no final do ano passado foi esse, e que realmente mostra que a nossa atuação odontológica, ela precisa ter um planejamento prévio. Ele precisa ter uma estruturação familiar, interdisciplinar, de equipe, para que a gente possa chegar lá e tentar resolver e resolver, né? Então, quer dizer, eu acho que nenhuma das vezes a gente não conseguiu resolver nenhum caso clínico que chegou na Special. Graças a Deus. Eu também queria deixar também um agradecimento a todos os nossos parceiros profissionais, né? Porque sem eles também a gente não andaria, né, de uma maneira tão positiva com a nossa empresa. A gente tem muita história juntos. Sim. O ano era 2016, 2017. Eu fui dar uma aula sobre síndrome de Down em Curitiba e acabei sendo resgatada pelas mães, porque elas precisavam daquele conteúdo ali, no dia a dia, atendendo os filhos delas. Então, eu tenho também muita gratidão pela Andréia, pelo Cássio, que trouxeram a Special, ali um pedacinho da Special, com malas e cuias, consultório adaptado, emprestado praticamente. Sim. Em Curitiba, né? Em Curitiba. A gente ia para Curitiba uma vez por mês, num consultório emprestado, para que essas famílias tivessem a oportunidade de ter uma odontologia de excelência, ou uma odontologia que já enxergava um pouquinho além do que aquela população ali poderia ter. Então, esse caso é um caso que eu sempre levo, a gente até acabou escrevendo um artigo sobre ele. Era um paciente que tinha um problema respiratório grave. Para quem não sabe, a apneia, ela pode gerar diversos comprometimentos sistêmicos ali no paciente. A longo prazo, ela pode dar arritmia, problemas cardiorrespiratórios, pode dar disfunção de imunidade, pode dar alterações metabólicas, como hormônios importantes. A criança fica sem aprendizado, sem concentração, aumenta a irritabilidade, enfim. Ter apneia do sono é muito ruim. E aí, a gente já trabalhava nessa área, a gente colocou um aparelho ortodôntico nesse paciente. E durante o tratamento, 5 ou 6 meses após a expansão da maxila, com o auxílio da fonoaudióloga lá de Curitiba, nós fizemos outro exame de polissonografia e esse paciente melhorou. Não tinha mais apneia. Sim. E aí a mãe relata que eventualmente via o seu filho dormir sentado, via o seu filho dormir se mexendo demais, cansado no dia, né, seguinte, roncando, enfim, um sono muito turbulento, com uma respiração muito ruidosa. Depois do nosso atendimento, ela disse que ele melhorou na escola, melhorou nas terapias, melhorou na piscina, que ele fazia natação, que todas as amigas, os amiguinhos dele da escola falavam que ele estava mais parecido com o irmão, a face muito harmônica, por esse desenvolvimento crânio-respiratório. E a neurologista queria saber que tratamento era esse. A otorrino ficou encantada, porque a otorrino, no entanto, era um caso cirúrgico, e a gente acabou minimizando esses efeitos do sono. Então, é um caso que, assim, marca muito, porque é um caso que transformou não só a vida da família, mas chamou muita atenção de uma equipe médica que desconhecia os recursos da odontologia. Trabalhar com a Tatiane é um privilégio, porque a gente, desde o começo do nosso relacionamento, vamos pensar assim, a gente separou o que é profissional e o que é pessoal. E é difícil, né, numa família, a gente separar essas situações.
Então, dentro de casa, lógico que em alguns momentos a gente vai falar sobre algum paciente, alguma coisa nesse sentido, mas não é nossa rotina ficar falando de odontologia ali, brigando, nada disso não. Mas a gente, como empresa, dentro da clínica, a gente entende o seguinte, eu e Tatiana somos o oposto. A Tatiana é paz e amor e eu sou o mais acelerado, vamos botar assim. Então, dentro da empresa, a Tatiane é como é que fala? A gestora, a que vai comandar ali toda a parte mais arquitetônica, assim, né? Eu falo a organização da empresa, da clínica. E o meu olhar tem um olhar dentro da Special, um olhar mais operacional, vamos pensar assim. Lógico que a gente tem momentos de trabalhar juntos em casos clínicos e a gente está vivenciando muitos momentos juntos desde a reorganização da família e tudo mais, dos horários. A gente está fazendo casos clínicos juntos. Estamos construindo atividades odontológicas juntos. Então, lógico que tem, durante um atendimento a gente tem, né, às vezes uma opinião e outra, mas eu acho que no final, né, a gente consegue ter um resultado positivo. O que se pensa em relação ao paciente quando entrar na Special, eu acho que a primeira coisa que o paciente, quando entrar na Special, ele tem que sentir verdade, ele tem que sentir em que o melhor para aquele paciente vai ser planejado e, se tiver o consentimento, realizado. Quando ele entrar na Special, ele vai sentir a possibilidade de ter um ambiente acolhedor, um ambiente integrador, um ambiente em que a gente vai discutir as opções de tratamento odontológico de acordo com as necessidades do paciente. É na Special que a gente vai ouvir, a gente vai estar a perceber ou estar a ouvidos, né, ouvir os pacientes, os familiares. Então, acho que na Special, o paciente, quando entrar na Special, ele tem que ser acolhido, ele tem que se sentir, desde o momento que ele telefona para marcar uma consulta, até o momento que ele vai embora, ele tem que sair assim: eu tive a melhor consulta odontológica do meu filho, eu tive a melhor experiência dedicada à odontologia para o meu filho. É isso que a gente espera e é isso que a gente batalha todos os dias em promover a excelência no cuidado para os nossos pacientes. E você, Tatiana, o que você acha aí? Eu acho o seguinte, eu e o Alexandre somos pessoas realmente opostas. Eu muito calma, ele muito agitado, ele sonhador e executor, e eu muito inspirada, assim, tenho como inspiração ele, porque foi a primeira vez, apesar de ter influência, de ter tido estágios, tá? Isso eu falo pra todo mundo, não sei se eu já te falei isso presencialmente. Falando hoje, ó. Mas foi a primeira vez que eu vi uma palestra do Alexandre, eu falei, não é possível que tenha um profissional que atenda um paciente da forma que ele atende. Eu nunca tinha visto, realmente, um dentista tratar tão bem o paciente, falar com tanto carinho com o paciente e deixar esse paciente tão confortável a ponto de aderir ao tratamento, enfim, a ter um tratamento odontológico digno. Porque, infelizmente, eu tinha a mentalidade que muitas pessoas têm. Pessoas com deficiência é paliativo, é de tanto faz, né? Sim, faz assim, de qualquer jeito, né? É de qualquer jeito. Se for de qualquer jeito, não precisa ser, né? Sim. Do jeito que vocês estão planejando. E aí, quando a gente entra, uma coisa que, apesar das nossas diferenças, eu e o Alexandre, nós temos um propósito único. Isso faz a nossa família e a nossa empresa caminhar para frente. A gente tem um propósito de cuidar de pessoas, isso é fato. Então, num dia muito longo e estressante, assim, lotado de pacientes, temos 2 filhos também, né? A gente se olha e fala, poxa, hoje a gente tá cansado, mas a gente ajudou tanta gente, a gente transformou, a gente curou, a gente diminuiu a dor, o desconforto de tanta gente, que isso preenche demais a gente. Então, quando eu e o Alexandre pensamos como o nosso paciente deveria ou a gente gostaria que vocês fossem tratados, a gente quer que vocês se sintam em casa, uma extensão de casa. A gente quer que nós, dentistas, sejamos tão próximos que vocês podem falar, aconteceu isso, como é que eu faço? Sejam verdadeiros, eu não consigo, me desculpa, assim, mas eu não consigo higienizar a boca do meu filho, ou a boca do meu irmão, ou a boca do meu pai da forma como deveria. Me ajuda?
A gente está aqui para literalmente guiar, ajudar, incentivar, mostrar que existem caminhos. A gente tem uma experiência larga de pacientes tranquilos, colaboradores, e tem muita experiência em pacientes não colaboradores. A gente sabe as dificuldades e a gente te ajuda nesse sentido. Então, a gente gostaria que vocês se sentissem queridos, respeitados, ouvidos e, principalmente, a gente quer que vocês saibam, a gente só quer o melhor para vocês. A gente vai continuar estudando e buscando cada vez mais tecnologia e processos que facilitem a vida de vocês e que realmente pessoas com deficiência tenham a qualidade de vida como direito, como todas as outras pessoas merecem e querem ter. Então, a gente está encerrando o nosso primeiro episódio do Special Cast. Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha contribuído aí um pouquinho para desmistificar o nosso trabalho, a nossa paixão, o que motiva todos os dias. Nós levantamos todos os dias por conta desses pacientes para fazer a diferença. A gente não é ninguém, não é nada, mas se a gente puder, com o nosso trabalho, com a nossa força diária, poder contribuir um pouquinho com a saúde de vocês, isso que leva e que motiva a gente. Peço também, faço um convite a vocês que sigam a nossa página no Instagram, Special Odontologia. É lá que vocês vão ver um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do que motiva, alguns casos, pacientes. Sigam também no YouTube o Special Cast, a gente vai trazer novos convidados, a gente vai falar de saúde. Espero que vocês gostem desses episódios. E agradeço também aos pacientes, aos colaboradores, por esse trabalho não estaria acontecendo se não fossem por vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Então, para agradecer esse é nosso primeiro momento, né, do Special Cast, agradecer a vocês que estão aí acompanhando a gente. Espero que tenha sido positivo para todos vocês. A gente vai compartilhar e experiências e principalmente a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente faz e como a gente pode ajudar as pessoas. A Tatiane comentou, né? Você comentou esse lado assim, a gente não é nada. E aí eu acho que não é nada. Eu acho que esse olhar, a gente precisa entender que a gente, todos nós, né, nesse mundo terreno aqui, a gente não é nada. Mas o pouquinho que a gente faz, muitas das vezes a gente se torna tudo para essas pessoas e para essas famílias. Então a gente se vê aí no próximo Special Cast. Obrigado, obrigado, obrigado.